Vamos para mais um vídeo da nossa série sobre o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito aqui no seu canal Sala de Trânsito. Nessa série, cada vídeo é uma ficha específica do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Se você ainda não conhece essa série ou não conhece o canal, de repente estava procurando informação sobre o tema desse vídeo, convido você a acompanhar a série e também conhecer o canal, que tem vídeos sobre mais diversos temas relacionados a trânsito. Mas vamos lá para essa infração desse vídeo aqui, ó, que é o seguinte: um amparo legal, tá lá, ó, artigo 230, inciso 5 do CTB. Que infração é essa? Tá aqui a tipificação resumida, que é conduzir o veículo registrado que não esteja devidamente licenciado. Em outras palavras, ou como o pessoal costuma dizer, né, é aquele caso do veículo em atraso, né, com licenciamento em atraso. Só que a tipificação do enquadramento completo, ó, ela prevê autuação para veículo que não esteja registrado ou não esteja licenciado. Essa do registrado é um vídeo à parte, merece aqui um vídeo à parte, porque é realmente um tema bom para a gente abordar em outro vídeo aqui da série. Vai acompanhando aí que em breve a gente publica. O código de enquadramento é esse aqui, ó, 65992, tá certo? E a gravidade da infração, ela é gravíssima. Se é gravíssima, são 7 pontos no prontuário. Mas no prontuário de quem? Do sujeito aqui, ó, o proprietário do veículo. Esse é o primeiro ponto, desculpa. Esse é o primeiro ponto que eu chamo a atenção aqui, né, que gera muita discussão. Inclusive aqui no canal, nos outros vídeos, né, do canal, chegam muitas perguntas sobre isso. Eu diria que são os dois principais temas que chegam perguntas aqui pra gente, relacionadas à permissão para dirigir, o pessoal que está lá com algum problema na permissão, ou, né, aquela pessoa que cometeu uma infração, mas não sabe se a responsabilidade daquela infração, em outras palavras, a pontuação daquela infração, vai para o condutor, vai para o proprietário do veículo. Essa aí é sempre o proprietário. Então imagine que você, que está me assistindo, está dirigindo o meu veículo. Você pediu o meu veículo emprestado, eu disse, está aqui, ó, toma lá, vai lá. Eu disse, não, vou fazer uma viagem aqui com ele, tranquilo. Só que o licenciamento do meu veículo está em atraso. Nesse caso, você foi abordado pela fiscalização de trânsito e tem uma mudança aí com relação à constatação dessa infração, já chego lá. Você foi abordado pela fiscalização de trânsito e de repente o agente da autoridade de trânsito constatou efetivamente que o veículo não estava devidamente licenciado. Diante dessa situação, ele vai lavrar o auto de infração. Inclusive pegou sua habilitação, colocou lá seu nome como sendo condutor e tudo mais. Aí ofereceu lá, o senhor assina aqui? Ele disse, não, não vou assinar nada não, tranquilo. E aí a pessoa fica com aquele receio, né? Ah, será que essa pontuação vem para mim? O agente botou meu nome lá, ou assinei lá também e tal. Não vai, vai sempre para o proprietário. Perceba aí, ó, que de forma expressa no texto da lei, essa infração do licenciamento ela é do proprietário, não importa quem cometeu a infração. A pontuação vai ser sempre registrada no prontuário do proprietário do veículo. No meu exemplo aí, eu, né? Então, vai para mim. Eu posso transferir esses pontos? Já ouvi essa pergunta também. Olha, a questão é a seguinte: quantos proprietários tem um veículo? Um. Então é impossível que você, entre aspas, que é uma expressão inadequada, aí tem vídeo aqui no canal explicando, transfira a pontuação dessa infração. Por quê? Porque a lei já estabelece de forma expressa que ela é de responsabilidade do proprietário do veículo. O proprietário é que será responsabilizado pelo cometimento dessa determinada infração aí, por licenciamento. Então, vai para ele. Ah, mas eu consultei aqui e aparece no meu nome, porque você foi identificado lá. Mas a pontuação não vai para você, vai para o proprietário do veículo. O proprietário do veículo é que vai receber esses 7 pontos no prontuário, beleza? A penalidade aqui prevista é a de multa, significa dizer que nesse caso custa R$ 293,47. E a medida administrativa prevista é a remoção do veículo. Aí tem gente que também se pega nesse detalhe aqui. Ah, porque eu ouvi dizer que não se pode apreender veículo por licenciamento em atraso e blá 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 blá. Vejam só. A apreensão é uma penalidade, por sinal foi revogada, enfim. O que ocorre é a remoção, que é diferente de apreensão. Apreensão, quando ela existia a previsão,
Para que ela fosse aplicada, tinha que ter um processo administrativo instaurado, você tem direito à defesa, recurso, enfim, e isso nunca ocorreu. Tanto é que a penalidade de apreensão ela foi revogada lá em 2016 pela Lei 3.281. Nós estamos falando aqui de uma medida administrativa. A medida administrativa ela tem como objetivo garantir o fiel cumprimento da lei, porque existe previsão para sua aplicação, e impedir a continuidade da prática infracional. Qual é a prática infracional? O veículo não está devidamente licenciado. Mas o Estado não pode tomar o seu bem, mas o Estado não está tomando o seu bem. O veículo continua sendo seu. A interferência ali é tão somente na posse direta sobre o bem. O sinal vai ser restituído tão logo seja regularizada a situação. Porque eu nunca vi ninguém tomar sua casa por atraso no IPTU. Isso é outra coisa. Aqui, trânsito, inclusive, essa previsão legal, vou até colocar aqui, ó, ela consta, né, da necessidade de pagamento para licenciar o veículo no artigo 131, parágrafo 2º do CTB. Isso aqui, inclusive, chegou a ser objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade. Quem quiser dar uma conferida, ó, ADIM 2998. O entendimento supremo é que se trata de mera formalidade ali, né, para que o veículo possa circular. Então, assim, não tem nenhuma ilegalidade. Quando eu falo isso, às vezes, principalmente sobre esse tema licenciamento, às vezes o pessoal fica, esse cara está defendendo licenciamento. Cara, é o seguinte, eu estou aqui interpretando a lei, explicando para vocês o que é que está escrito lá. Agora, se você me questionar assim, você concorda com o valor que é cobrado pelo licenciamento? Tá bom, você está perguntando ao cidadão, Leite, eu raramente emito opinião aqui. A minha intenção é passar a informação. Claro que eu não concordo, acho um valor absurdo quando a gente observa a contraprestação. Agora, o que eu estou fazendo aqui? Explicando a lei. A lei diz isso. Diz que tu tem que pagar o licenciamento. Se tu não pagar, aí o veículo vai ser removido. Inclusive o meu. Se eu não pagar meu licenciamento, meu veículo vai ser removido. Agora, concordar com questão de valores, isso e aquilo, bom, aí eu tenho minhas críticas, né? Mas, me atendo aqui ao objetivo do canal, que é passar informação. É esse o objetivo, tá certo? Se o veículo não tiver devidamente licenciado, vai haver autuação e, como consequência, tem a remoção e não há, repito, nenhuma ilegalidade nisso. Eu não concordo, cara, então você vai para a justiça, você discute judicialmente e aí lá o judiciário dá a palavra final, mas como eu disse, já tem um posicionamento do Supremo Tribunal Federal. Você pode até pesquisar aí na internet pela ADIM, Ação Direta de Inconstitucionalidade 2998, você vai ver que foi contestado o dispositivo legal do CTB que condiciona o licenciamento do veículo ao pagamento desse tipo de imposto. Você vai ver que tem um posicionamento supremo. Mas como eu disse, fica à vontade para dar uma conferida, mas é isso que diz a lei a esse respeito. Beleza? Então, medida administrativa prevista, remoção do veículo. Perceba aqui também, em relação à competência, órgão de trânsito do Estado rodoviário, incluo aqui também órgão de trânsito do município. Tá certo? Eu não sei quando você está assistindo esse meu vídeo, mas essa é a ficha de fiscalização do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, cuja edição se deu com a publicação da resolução número 985 de 2022 do CONTRAN. Essa resolução ela deve ser substituída muito em breve em razão da criação de novos tipos infracionais e também pela ampliação das competências para fiscalização de trânsito nas vias urbanas. A Lei 14.599, que é de junho de 2023, inclusive já falei dela aqui em vários outros vídeos no canal, ela ampliou as competências de fiscalização. Então a infração de licenciamento, que antes era de competência dos órgãos de trânsito do Estado e dos órgãos de trânsito rodoviários, também passou a ser de competência dos órgãos de trânsito dos municípios. Então o município também pode autuar por isso. E uma outra novidade aqui na ficha é em relação à constatação da infração, que até então só era possível com abordagem, agora é possível sem abordagem. Desde 2 de janeiro de 2023, com a entrada em vigor dessa versão do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, repito, resolução 985 de 2022 do CONTRAN, passou a ser possível a autuação do licenciamento sem que haja abordagem, ou seja, o agente da autoridade de trânsito está lá fiscalizando, de repente o veículo passa, ele de algum modo, sei lá, consulta a placa, viu que o veículo não está licenciado, ele autua. Obviamente não tem a aplicação da medida administrativa, né, de remoção do veículo, porque ele não abordou, né? Se ele aborda, ele remove. E como eu disse, expliquei sob o ponto de vista legal, fazendo minhas ressalvas pessoais, enfim. Mas cabe remoção e não há ilegalidade nisso, né? O veículo ele vai ser restituído tão logo seja regularizada a situação. Então é possível que essa autuação seja constatada sem abordagem. Tem até um vídeo aqui no canal que eu explico de maneira mais detalhada. Mas vamos avançando aqui na ficha
dessa infração. E a conduta não caracteriza nenhum tipo de crime de trânsito. Então vamos ver quando é que se autua por esse tipo de irregularidade. Quando é que se autua? Nós temos duas hipóteses aqui de quando autuar. Primeiro, o veículo que está registrado, normalmente, mas sem estar devidamente licenciado, conforme consulta ao sistema informatizado. Isso aqui, inclusive, mais à frente tem uma relevância essa questão de consulta ao sistema informatizado. Já chego lá, viu? Segunda hipótese aqui, ó, veículo está registrado, mas não está licenciado. Quando o agente visualizar que ele foi conduzido até o local em que ele se encontra estacionado. Então, olha, era uma discussão também que existe, que é a seguinte: meu veículo está estacionado com licenciamento em atraso, o agente autua e remove? Depende. Se ele viu o veículo ser conduzido até o local, então autua e remove. Se ele viu. Se ele não viu, ele chegou lá depois, o agente ia passando, o veículo está lá, enfim, e aí não está devidamente licenciado. O agente pode autuar? Não, a não ser que ele fique lá e veja o veículo sendo conduzido. Mas é óbvio que ele foi conduzido até lá. Aí o agente você pode achar que o agente vai presumir isso, né? O agente não pode presumir que ele foi conduzido até lá. Bom, então a gente pode presumir também que um disco voador colocou o veículo lá. Opa aí. Mas essa hipótese é absurda. É uma presunção. Impossível não é. Então, não cabe presunção nesse caso. A gente tem que constatar efetivamente que houve o cometimento da infração. Se ele não for capaz de constatar, de ver o veículo ser conduzido, não cabe autuação por licenciamento. Por uma razão muito simples. Qual é o verbo do tipo infracional? É esse aqui, conduzir. O agente viu o veículo ser conduzido? Sim, então autua. É infração discutível. O agente não viu. Bom, se o agente não viu, então vamos autuar porque não viu ser conduzido. Aí vem agora na sequência as hipóteses aqui, de quando não se deve autuar. Para você que já acompanha aqui os vídeos dessa série, você já está acostumado que quando aparece essa opção aí, quando não autuar, das duas uma, né? Ou é porque não é infração, a situação narrada não caracteriza infração, o fato é atípico, administrativamente falando, ou é infração, mas em outro dispositivo legal, em outro código de enquadramento, de repente. Quer ver aqui o primeiro exemplo? É assim, veículo sem registro. Então veja, não é que não é infração, é infração, mas é em outro dispositivo. Nesse caso aqui vai ser em outro enquadramento, né? O código de enquadramento, que é o mesmo artigo, 235 do licenciamento, só que no 65991, no licenciamento é 65992. Então é outro desdobramento aqui nesse caso. A segunda hipótese aqui, aí é uma hipótese em que não se autua realmente porque a conduta não é infração. Veículo embarcado como carga em prancha, e aqui os veículos de transporte de carga, paletizadas, enfim, exemplo da cegonha. Qualquer outro compartimento ou qualquer outro compartimento de carga. Então, o veículo sendo transportado como carga não é infração. Terceira hipótese, essa aqui é interessante, dá uma conferida. Na impossibilidade de consultar o sistema informatizado para confirmar se o veículo está devidamente licenciado e o condutor não porta o CRLV eletrônico, meio digital, que pode ser numa folha de ofício que o condutor imprimiu em casa ou o documento no aplicativo, ou seja, tanto ele digital quanto impresso, a autuação se dá no artigo 232 do CTB, que é uma infração de natureza leve, com multa de R$ 88,38, e o veículo fica retido até a apresentação do documento. Por quê? Se não for possível consultar o sistema para verificar se o veículo está licenciado ou não, e ele não porta o documento, então a autuação se dá no artigo 232 do CTB por não portar o documento. A infração é por falta de porte. E se ele não está portando o documento, mas de repente foi possível consultar o sistema informatizado e verificar que o veículo estava licenciado. Aí nesse caso, de acordo com o artigo 133 do CTB, lá em seu parágrafo único, tá certo? Código de Trânsito Brasileiro, nessa hipótese aqui ocorre o que a gente chama de dispensa do porte, ou seja, o porte do documento deve ser dispensado. Por quê? Apesar dele não estar portando o documento em meio físico,
o veículo está devidamente licenciado. Então o porte tem que ser dispensado, porque o agente foi capaz de consultar e fazer essa verificação, ok? Agora, se ele não tem como consultar e ele também não está portando, aí autua no artigo 232 do CTB, beleza? Vamos aqui para mais duas hipóteses aqui, ó. 4, que é aquela situação do estacionamento, ó. Veículo estacionado que não estiver devidamente licenciado quando o agente não visualizar que ele foi conduzido até o local. Então não cabe autuação. O fato é atípico administrativamente. Se ainda assim o agente autuar, isso é abuso, né, cara? Daí vai ser ilegal. Não pode. 5. Veículo não licenciado quando guinchado ou transportado como carga com qualquer dos seus eixos em contato com a via. Tá certo? Então, nesse caso aí, são hipóteses, tá certo, em que não se autua. Aqui tem um calendário que eu já explico para vocês, porque antes eu preciso mostrar essas definições e procedimentos aqui, ó. Primeiro, vamos lá. Após cumpridas as exigências legais para que o veículo seja considerado licenciado, o órgão ou entidade de trânsito responsável pelo seu registro, leia-se DETRAN, tá certo? Deverá, perceba que é uma obrigação, inserir a informação do exercício vigente no devido sistema informatizado, verificável por meio de consulta ou pelo porte do certificado de licenciamento do veículo em formato digital ou físico. Então, pagou, cumpriu todas as exigências lá do licenciamento, então cabe ao DETRAN incluir essa informação no sistema, tá certo? Para que o agente possa ser capaz de consultar e fazer essa verificação. Aí vem um ponto aqui interessante, né? Eu vou explicar esses dois, vou dar uma lida nesses itens 2 e 3, depois eu faço a explicação. Vamos lá para o item 2 aqui, ó. Se o veículo for da mesma unidade da federação, eu vou dar um exemplo aqui comigo, tá certo? Meu veículo é de Pernambuco, registrado em Pernambuco, estou circulando em Pernambuco. É isso que ele está dizendo aqui, beleza? Veículo fiscalizado na UF, Unidade Federativa de Registro, considerar o calendário de licenciamento do respectivo órgão executivo do Estado do Distrito Federal. Ou seja, no meu caso, qual é o calendário de licenciamento que se observa? O do DETRAN de Pernambuco. O DETRAN Pernambuco tem um calendário de licenciamento, então eu observo aquele prazo limite ali de licenciamento para circular com o CRLV do ano anterior, até quando vale o do ano vigente, enfim. No meu caso, por exemplo, 2023 ele começa a se vencer somente no ano seguinte, pra você ter ideia, né? Agora, vamos imaginar que o meu veículo aqui, ó, ele é de Pernambuco, mas eu estou conduzindo esse meu veículo em outro estado. De repente aqui eu estou na Paraíba, tá certo? Conduzindo meu veículo. Aí essa terceira hipótese aqui, ó, o F diferente. Veículo fiscalizado em unidade federativa diversa da de registro do veículo, considerar o calendário de licenciamento, que a gente chama de calendário de calendário nacional, né? Como é chamado, que é aquele que está previsto na resolução número 110 do ano 2000, ou outra que substitui, mas ela continua em vigor desde o ano 2000. Então, como é que funciona aqui, ó, para vocês entenderem isso, tá certo? Aqui, ó, já volto para os outros itens ali. Imagina lá, coincidentemente, esse calendário aqui, que vocês estão vendo, que é o chamado calendário nacional, para mim, que estou em Pernambuco, esse são os mesmos prazos aqui. Aí você deve estar se perguntando, e no meu caso, que estou em São Paulo, estou no Rio, estou em Minas, estou no Espírito Santo, estou no Maranhão, estou no Rio Grande do Norte, enfim, onde você estiver, estou na Bahia, onde você estiver, você dá uma olhada lá no site do DETRAN do seu estado para você ver esse calendário aí, porque o calendário de porte do documento do seu veículo ele vai ser válido para quando você estiver circulando no seu estado, que é a regra, né? Agora, se tu for para outro estado, então o agente vai observar esse calendário aqui. Por exemplo, meu final de placa é 1 mesmo. Eu tenho até 1º de outubro para circular com o CRLV do ano anterior, se eu estiver fora do meu estado. Tá certo? Eu tenho até esse prazo. Aqui, aliás, até 30 de setembro. Né? 1º de outubro é quando começa a fiscalizar efetivamente. Né? Mas eu tenho até 30 de setembro para circular com o documento anterior. Tá certo? Se o final for 1 e 2, 3, 4, 5, a partir de 1º de novembro inicia a fiscalização, 6, 7 e 8, 1º de dezembro, 9 e 0, 1º de janeiro. Você pode dizer, de repente, o seguinte. Eu estou aqui no Maranhão. E no Maranhão está dizendo que o meu final 1, não sei se é, estou chutando. Meu final 1 começa a ser fiscalizado em 1º de julho, tá certo? Isso tá.
Quando você estiver circulando dentro do seu estado, você observa o calendário do seu estado. Esse calendário aqui é quando você estiver circulando em outro estado. Não sei qual o calendário do estado do Maranhão. Mas aí você observa no site do Detran. Ah, eu estou aqui em Minas, e aqui em Minas começa, também não sei, estou chutando, 1º de julho, pronto, então 1º de julho você tem que estar com o documento do ano vigente para poder não ter problema com fiscalização, senão você vai ser autuado nesse dispositivo legal aí. Então esse é o prazo limite para você circular com o documento, tá certo? Aí vem aqui, ó, o documento sempre do ano anterior. O item 4, ó. Quando é que o veículo é considerado devidamente licenciado? Esse é até um ponto de discussão em alguns estados, né? Aqui em Pernambuco, por exemplo, nós tivemos um ponto de discussão quanto a isso, por um entendimento firmado até então pelo Conselho Estadual de Trânsito, CETRAN Pernambuco. Mas enfim, bora lá. Definição de veículo devidamente licenciado. Para fins de fiscalização, o veículo encontra-se licenciado quando no RENAVAN, que é o Registro Nacional de Veículos Automotores, constar o exercício para o período vigente, mesmo que possua débitos em aberto. É porque pode acontecer de ter alguma multa, né, vencida que caiu depois da emissão do licenciamento, né, da emissão do documento. Observados os calendários do estado de registro do veículo ou o calendário nacional quando ele estiver fora do seu estado. E 5. Caso o condutor não porte o CRLV em meio eletrônico e não seja possível consulta ao sistema informatizado e durante a fiscalização os sistemas permanecerem inacessíveis e o condutor não apresente o CRLV, o veículo deverá ser removido ao depósito, tá certo? Ele precisa apresentar o documento obrigatoriamente. A medida administrativa dessa infração que eu mencionei para vocês, que é a do artigo 232 do CTB, é de retenção do veículo para regularização, ou seja, até a apresentação do documento. Não apresentou, aí tem que proceder com a remoção. E exemplos de informações que devem constar no campo de observações. Vale lembrar que não é obrigatório o preenchimento do campo de observações dessa infração. Mas, para você que nos acompanha, já deve estar ciente daquele nosso entendimento de que o CONTRAN deveria ter trazido ali a necessidade de preenchimento do campo de observações do auto de infração. Considerando o ato administrativo, você tem que ter ali o seu auto de infração, a peça que dá início ao processo administrativo, punitivo, né, diga-se de passagem, quanto mais informações você tem no auto de infração, maior solidez você dá ao ato administrativo, confere segurança jurídica ao particular que pode contestar o ato, né? Enfim, mas só é obrigatório o preenchimento do campo de observações. Se você viu o primeiro vídeo da série, que é sobre as disposições gerais, tem essa explicação mais detalhada, mas só é obrigatório quando a própria ficha de fiscalização trouxer expressamente a obrigatoriedade desse preenchimento, tá bom? 3 exemplos aqui, ó. 1. Licenciamento vencido, último exercício, ano tal, realizado com consulta ao sistema informatizado. 2. Apresentou o CRLV em meio digital número tal, do exercício tal, realizado as consultas ao sistema informatizado, ou seja, ele apresentou o CRLV de um ano anterior. Sei lá, eu estou fazendo esse vídeo no finzinho de 2023, de repente o cara apresentou o 2021, está totalmente fora de prazo. 3. Veículo licenciado até o ano exercício tal, conforme consulta. Então são exemplos de informações que podem constar no campo de observações desse auto de infração. Então essa foi a ficha de fiscalização da infração do licenciamento, foi pedida por algumas pessoas que nos acompanham aqui no canal, né, até porque é uma situação constante, né, de irregularidade que o pessoal costuma atuar, enfim. Se você ficou com alguma dúvida, concorda com algo ou discorda de algo, fique à vontade, vá deixando aí nos comentários que a gente vai trocando informação e aprendendo todo mundo junto. Se você quiser o manual de fiscalização, essa ficha e todas as demais, você tem 2 formas, né, de conseguir. Uma lá no nosso site, salatrans.com/mbft, você já cai direto na página. Então tá lá todas as fichas online e gratuitas. Você não precisa instalar nada, é só você ir lá e acessar. Ou o link está na descrição desse vídeo também. Se você quiser o manual para você, você pode também nesse mesmo link, salatrans.com/mbft, você vai lá e consegue fazer o download em PDF do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito completo, tá bom? E de forma gratuita. Lembro sempre que ele está passando por atualização e tão logo seja publicado, não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas se nos acompanha, você já fica esperto que saiu algo novo. Com certeza a gente produz aqui vídeos explicando, e se houver alguma alteração nas fichas de fiscalização que nós já gravamos aqui para essa série, pode ter certeza que a gente vai atualizar as informações, que esse é o intuito do canal, divulgar informação sobre trânsito de forma gratuita, beleza?
Eu agradeço muitíssimo a você que me acompanhou até aqui. Um grande abraço e até a próxima.